Aloysio Lima, prazer em rever. Conversamos rapidamente ali antes do jogo. O que foi que complicou? Aliás, qual foi o jogo, a avaliação sua do Fortaleza lá em Salvador e depois de 10 dias, o que foi que mudou o tricolor de aço, o Leão do Pici? Boa noite, é um prazer estar falando com vocês. Eu acho que foram dois jogos onde o Fortaleza competiu bastante, lá no 2-1 e hoje aqui também no 1-1. Times parecidos, lá com o Martínez fazendo um quarto homem de meio campo, fora para dentro, hoje com o Breno Lopes, né, fazendo a ponta. E teve mais uma alteração. Qual foi? Na zaga, né? Na zaga. Saiu Mancha, se eu não me engano. Isso, né? Então, assim, eu acho que times parecidos. Um treinador que estava há tantos anos aqui, é muito difícil também mudar do dia para a noite, qualquer coisa assim. Acho que seria até. Não seria muito inteligente mudar tanta coisa. Hoje nós jogamos, eu acho que melhor até do que jogamos em casa no jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza reagiu e quase complicou a gente na Copa do Nordeste. E aqui hoje nós tivemos, acho que, controle do jogo, se você for analisar. Conectamos passes desde o começo. O gol do Marinho atrapalha, dá confiança para o Fortaleza. Mas o segundo tempo acho que melhoramos bastante também. Cauli entra muito bem no segundo tempo. Tivemos todas as oportunidades para fazer gols e vencer. Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não é nem revisado pelo VAR. Várias jogadas que a arbitragem, assim, nem tanto a arbitragem, nesse caso do pênalti a arbitragem, mas o VAR, terrível, terrível. Nós tivemos aqui lá na Bahia o Sintra, né, que veio visitar e pede paciência com os mais jovens e também agora com os mais velhos vamos ter que ter paciência sempre, né, porque não ir revisar o lance, no último lance o Pikachu não toca na bola, o Pikachu só toca na perna do Cauli, nem revisar, nem passar no VAR. E fora isso, nós tivemos outras chances, eu acho que nós merecíamos vencer, sair vencedores hoje aqui, mas nós temos que aprender a quando tem as oportunidades, quando pega um time numa situação mais difícil, nós temos que aprender a sair vitoriosos e aprender a vencer mais jogos, não só jogar bem, não só ter o controle de um jogo, não só ter as melhores oportunidades, como vencer. Esse é o principal que nos falta, principalmente nos jogos fora de casa. Boa noite, Rogério Ceni. Primeiro, prazer em revê-lo. Igualmente. Você que fez história no Fortaleza Esporte Clube, comandou o time em 153 jogos, campeão pelo Fortaleza e está de volta aqui à capital cearense. Chegou aqui a notícia que você ia poupar os titulares, porque tem jogo terça-feira importante contra o América de Cali pela Sul-Americana. Mas você foi com o time titular mesmo. Só não com o Willian José, porque está lesionado. Por que a escolha do time titular? Porque é difícil mesmo ganhar do Fortaleza, mesmo time sem vencer a 9 jogos, Rogério? Boa noite. Nós tentamos sempre com a força máxima que nós temos entre parte física, parte tática do que a gente vê do jogo. Aqui ganhar é difícil para qualquer um. Eu sei que esse ano o Fortaleza perdeu alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Eu lembro acho que para Santos, para Cruzeiro, aqui perdeu alguns jogos. Mas é sempre um jogo, é um time sempre aguerrido, independente da situação, um time que briga por cada ponto, então nós sabíamos a dificuldade. E o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato, como eu sempre falei, é um campeonato que tem o começo e tem a data marcada para o final. E nós temos que tentar fazer o maior número de pontos possíveis esse ano. Agora nós vamos reunir, toda manhã a gente já viaja, né? Vai daqui para a Colômbia. E aí na segunda-feira a gente começa a observar quem tem melhor condição física para fazer. Se a gente puder repetir, se tiver que fazer 2, 3, 5, 6, 7 alterações, nós tentamos montar um elenco para que em algumas posições a gente tenha como substituir. Perdemos também 2 jogadores importantes, Gilberto e Santi, para o próximo jogo, né? Para o próximo jogo de Campeonato Brasileiro. Perdemos o Everton para o próximo jogo de Copa Sul-Americana. Então vamos revisar todos os jogadores, ver como cada um se encontra, o risco de lesão de cada um, para preparar um time que também é um jogo muito importante da Sul-Americana. Nós não queremos viajar para a Colômbia e voltar sem a classificação. Nosso objetivo, independente do time que seja escalado, das peças escolhidas, é sempre representar o Bahia e trazer a classificação. Acho que é difícil, mas completamente possível. Boa noite, Rogério. Com relação ao jogo, você não teve o Willian José por conta do departamento médico fora do último jogo e você tentou o Lúcio, mais uma vez ali centralizado. No intervalo você mudou, optou pelo Cauli, voltando a atuar nessa função de espécie de falso 9. E o torcedor ele sempre fala de contratações, Rogério. A janela está aberta, a que ponto o Bahia precisa de um outro 9
e não ficar, digamos que só confiando muito no William José, já que o Lúcio não vive um bom momento e você hoje teve que buscar uma outra opção? Olha, o Cauli já está acostumado a fazer essa função. Hoje, quando eu coloquei o Cauli, eu achei que nós precisávamos de alguém para flutuar um pouco mais e sair da referência da zaga do Fortaleza. Era um jogador que, até por lances individualizados, ali que ele recebe, gira, bate, é um jogador habilidoso por natureza, né? Claro que o William faz muita falta, o Lúcio já jogou nessa função muitas vezes, nós temos o Thiago surgindo nessa função. Talvez o que faça falta é um jogador de referência, um cara maior dentro da área para um jogo onde está apertado nos cruzamentos. Mas isso é uma coisa que a gente conversa no dia a dia e é o que eu falo para vocês. Eu sei que é muito fácil você pedir mais um jogador, é de direito e de obrigação do torcedor sempre querer reforçar o time. Eu também quero, o Cadu, todos querem. Agora, é uma empresa e não é uma empresa onde vem alguém e sorteia quem quer dinheiro, alguma coisa assim, né? Então, dentro da análise nós estamos tentando fazer o que é possível em matéria de uma ou outra peça chegar, mas dentro de condições que o clube tenha condições de cumprir seus contratos. E a gente vai, uma peça ou outra, a gente espera ainda até o final da janela poder trazer. Eu não sei, aí, Cadu tá aí, sobre qual peça, essas coisas, eu também nem vou tocar nesse assunto de nome ou posição. Oi, CN, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Você tem um legado histórico como goleiro, isso é inegável, e eu observei que no final da partida você conversava com o Magrão, que teve a primeira oportunidade hoje vestindo a camisa do Fortaleza. Eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente do que foi esse diálogo e se você passou alguma avaliação, já que você tem todo o know-how para isso. Obrigada. Bom, ele falou que sempre gostava muito de mim como inspiração. Eu dei um abraço, tirei uma foto com ele. Eu acho que é sempre difícil você estrear num campeonato brasileiro para qualquer goleiro, qualquer posição seria difícil, mas no gol é sempre mais complicado. Acionaram muito ele com os pés, o que criou uma dificuldade para ele. É um goleiro de porte físico, né, mais de 1,90 m, não só pelo nome Magrão, mas está bem fisicamente. Tenho certeza que ele tem tudo para ter sucesso aqui, para brilhar. Agora, num primeiro jogo, assim, num jogo difícil, da maneira como se portou esse jogo, a gente tendo bastante oportunidades, é mais complicado uma estreia. Mas a tendência, eu sei que os 2 primeiros goleiros acabaram se lesionando, né? A tendência é que a cada jogo ele vá se acomodando melhor na equipe. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Fala, André. André, tudo bom? Prazer falar com você novamente. Você tem uma história aqui no futebol cearense, né? Como bem disse o Miguel, no Fortaleza e a rivalidade com o Ceará. Nesse ano, você não perdeu para nenhum dos times cearenses ainda com o Bahia, né? O jogo de hoje teve empate. Nas 3 vezes que você enfrentou cearenses em Salvador, o Bahia venceu. 2 jogos contra o Ceará e o jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste. Fortaleza. Contra o Fortaleza, perdão. Eu te pergunto, além de uma feliz coincidência, para você, tem um gostinho também especial pela história que você fez no Fortaleza e tinha essa rivalidade com o Ceará, claro que rivalidade apenas esportiva. E eu te pergunto isso também porque eu sei que está longe, mas o Bahia vai enfrentar o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. É um jogo único que vale vaga numa decisão de título. Então, esse bom retrospecto, pelo menos nessa temporada, traz também algum aprendizado para essa decisão? Bom, para mim, quando eu visto a camisa de um clube, eu tento fazer meu melhor como treinador, né? Aqui foi assim durante quase 3 anos, trabalhando em frente ao Fortaleza, hoje no Bahia também. Para mim, eu tenho prazer em vencer, em tentar ser superior ao adversário, criar mais oportunidades, controlar o jogo e entender por que a gente ganha jogos. Eu acho que o Ceará subiu muito de nível, acho que o Condé chegou aqui e também vem fazendo um belíssimo trabalho. O trabalho do Vojvoda, indiscutivelmente, fantástico no resumo de tudo. É claro que talvez o momento não era dos mais favoráveis, né? Mas eu tenho um respeito muito grande pelos dois. Eu acho que o crescimento de um aqui foi o fato do Ceará estar na primeira divisão, o Fortaleza ascender à primeira divisão e vai um carregando o outro, né? Eu acho que isso é bom para o futebol, assim como na Bahia, por mais rivais que sejam, né? É importante, o fortalecimento de um faz com que o outro queira crescer e isso tudo tem elevado o futebol do Nordeste como um todo, né? Hoje com 5 representantes na Série A. E nós vamos tentar, logicamente, levar o Bahia à final.
É um jogo só, em casa, é difícil, o Ceará é um adversário que tem, eu assisti o último jogo aqui, Fortaleza e Ceará, no final de semana passado, né? É um adversário duríssimo, sempre nos trouxe dificuldade, assim como o Fortaleza, sempre jogos vencidos por placar mínimo de diferença, né? Então, assim, são equipes que vêm fazendo bom trabalho. E nós precisamos, dentro da nossa casa, tentar chegar à final também da Copa do Nordeste esse ano. Boa noite, Rogério, aqui. Pedro Breno, Futebora. Boa noite. Hoje você está aqui e é muito bem-vindo pela torcida, mas tiveram 2 jogadores que foram muito pressionados durante toda a partida, que foi o Caio Alexandre e, claro, o Eric Puga, por contextos diferentes, mas, enfim, a torcida do Fortaleza não gosta realmente. Você substituiu os 2, inclusive, no mesmo momento e deu para perceber que o time do Bahia depois conseguiu desenvolver, de certa forma, as jogadas e conseguiu um empate também. A tirada deles foi realmente para tirar essa pressão de cima deles e do time ou foi algo mais tático, realmente? Até pelo momento ali do Puga, né, que ele discutiu também com o Brits. Não, o Puga vem jogando todas as partidas com a gente, é um jogador que já vem um pouco mais cansado, né? Eu nem vi o lance, mas eu sei que ele fez algum sinal, alguma coisa ali, não gosto, não compactuo com esse tipo de coisa, eu não vi, mas não compactuo. Eu acho que são 2 jogadores, o Puga fez uma Série B fantástica pelo Ceará. Eu acho que muito do Ceará estar hoje na primeira divisão, muito se deve ao que o Puga jogou no ano passado. Foi uma grande aquisição feita por nós, que valorizou muito, é um ativo do grupo que, sei lá, triplicou seu valor pelo investimento que foi feito. O Caio, eu acho que o torcedor do Fortaleza, eu sei, ele cumpriu um contrato e saiu, acabou vindo para o Bahia, mas entregou muito ao Fortaleza também. O Caio é um jogador que aqui não jogava como joga com a gente, jogava mais como um segundo volante, como um segundo homem de meio, né? Com a gente ele joga mais como primeiro homem de meio. Mas são 2 meninos incríveis e eu tenho certeza que eles têm guardado no coração com carinho, cada um, né? Nas suas cores, na sua história, tem um carinho muito grande por Ceará e por Fortaleza. E hoje estão com a gente sendo peças fundamentais e determinantes também, assim como foram aqui, para o nosso sucesso. Rogério, quando ganha não está tudo certo, quando perde também não está tudo errado, porém foram 2 empates agora, onde a gente pode dizer o seguinte: você concorda que a equipe tem pecado muito em finalizações, pecado muito no excesso de gols perdidos? Por exemplo, o Bahia poderia ter acabado o primeiro tempo vencendo o jogo, ou até mesmo vencido o jogo contra o América de Cali em Salvador. Eu queria que você falasse a respeito disso. Concordo, não tem como você fugir. Eu acho que o time vem com construção boa desde trás, consegue ultrapassar a parte meio campo, faz jogo combinado bom, inversões boas, coloca Ademir, Puga, quem quer que seja, em situações de 1 contra 1. Tem feito tudo certo, mas não tem conseguido pesar a área e transformar o número de chances, de ações positivas que tem no jogo, transformar em gol. Não adianta a gente querer esconder, é inegável, né? Tivemos as oportunidades hoje de novo, no mínimo, vou colocar umas 5 boas oportunidades de gol assim. Só conseguimos fazer um gol, porque o juiz encontrou uma falta no Marinho que o Jansen já tinha seguido, e nós fomos ingênuos também, acho que foi o Santi naquele momento, de querer colocar o corpo no Marinho. Não era para falta, porque ele já tinha lançado a bola, então, mas não precisaríamos ter nem encostado no jogador, que sairia o gol do Everton. O pênalti, claro que não foi dado, e anotamos o nosso único gol na partida. Mas o time cria muito, envolve muito o adversário, tem muito controle de jogo, tem até um número bom de finalizações, mas é um time ainda pouco efetivo na hora de fazer gols.